Amém. Vamos ler? João, capítulo 14, versículo 21. Palavras de Jesus para a nossa vida aqui. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não os Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Esse é o texto para a gente falar aqui essa noite. Qual foi a maior prova de amor que você já demonstrou por alguém? O que você já fez de legal para alguma pessoa que você realmente queria demonstrar o quanto você sentia, o quanto você amava por ela? Quando eu fui me casar com a minha esposa, eu fui pedi-la em casamento. E aí eu pensei em algumas coisas assim, que eu realmente pudesse surpreender, que eu realmente pudesse deixar ela feliz comigo e que ela pudesse dizer sim, né, para o pedido que eu ia fazer para ela. E aí eu pensei, no restaurante em que eu pudesse levar e que eu pudesse tocar também para ela junto, porque, poxa, eu tenho que aproveitar nessas coisas. Eu compus uma música para ela, eu queria realmente mostrar alguma coisa que ela pudesse gostar de ouvir nessa noite. Eu chamei alguns amigos próximos e pedi para que eles me ajudassem. Pedrinho deve estar aí, ele deve se lembrar, Miriam também, uma galera que estava lá comigo, e eu pedi para que eles me ajudassem a montar um cenário bonito, assim, para que quando ela visse, ela realmente se encantasse com aquilo tudo ali, e eu pudesse fazer o pedido para ela e que desse tudo certo, e graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo. E ela disse sim, graças a Deus a gente está casado, super feliz um com o outro. Eu queria demonstrar o quanto eu sentia por ela, eu queria que ela realmente ficasse feliz com aquela noite ali, que ela se alegrasse com aquilo que eu estava montando para ela. Quando a gente está apaixonado por alguém, a gente quer deixar claro o quanto a gente ama essa pessoa, o quanto a gente sente por ela, o quanto ela faz a gente feliz, o quanto a gente fica realmente animado por estar perto dela. Existem alguns sinais que a gente deixa claro, que a gente indica, que demonstram às vezes o tamanho do nosso amor por alguém. Às vezes, pelo que a pessoa investe a maior parte do tempo dela, a gente pode dizer o que ou quem essa pessoa ama. Às vezes, a forma como essa pessoa gasta o dinheiro, a gente pode chegar e dizer o que ou quem ela ama. Às vezes pela profissão dela, às vezes pelas roupas que ela veste. Se a gente puder analisar a fundo alguém, realmente assim, se a gente puder olhar todos os gostos, tudo que a pessoa realmente passa mais tempo fazendo na sua vida, a gente pode se arriscar a dizer, mais ou menos, o que realmente essa pessoa ama, o que realmente essa pessoa sente por alguém ou pelo quê. Por exemplo, se vocês olharem o extrato do meu cartão de crédito, vocês vão dizer claramente o quanto eu gosto de McDonald's, o quanto que eu gasto de dinheiro com hambúrguer, com coisa realmente porcaria, assim. Mas existem alguns sinais que podem ajudar a gente a identificar o quanto a gente ama alguém. Por exemplo, a nossa igreja aqui, ela tem algumas características que são muito legais. A gente tem aqui um louvor que é cantado de uma forma forte, intensa. A gente vê isso no sábado, no domingo, na sexta-feira, como que a galera que canta com força. A gente vê, por exemplo, a forma como as pessoas aqui da igreja abraçam alguém que está visitando a gente pela primeira vez. A gente vê, de repente, aqui a iluminação legal que a gente monta aqui, a galera está ficando cada vez melhor nessa questão da iluminação que a gente coloca no momento do culto, a forma como a gente produz o culto. Existem várias características positivas aqui na nossa igreja, por exemplo. Mas se alguém entrar aqui hoje pela primeira vez, ou hoje, ou amanhã, no domingo, nessa igreja pela primeira vez, e enxergar isso, e puder conversar com alguém aqui, e esse alguém daqui falar para essa pessoa que entrou pela primeira vez, falar que a gente faz isso tudo porque a gente ama Jesus, talvez essa pessoa nova imagine assim na cabeça dela, poxa, então alguém que ama Jesus é alguém que canta forte. Alguém que ama Jesus é alguém então que precisa pertencer a alguma célula. Alguém que ama Jesus é alguém que abraça bem um visitante que entra nesse lugar. É o que ela está enxergando aqui, pelos sinais que a gente está demonstrando, pela forma como a gente vive aqui nessa igreja. Algumas características que marcam realmente e deixam claro aquilo que a gente mais ama.
Mas o que isso tudo tem a ver com o texto que a gente leu hoje aqui, que são palavras do próprio Jesus? O próprio Jesus, ele deixa claro qual é a característica, qual é a atitude que ele considera a que mais demonstra o nosso amor por ele. O próprio Jesus, ele fala: quem tem os meus mandamentos e obedece esses mandamentos, esse é o que me ama. Obediência. Praticar as palavras do próprio Jesus, fazer aquilo que ele quer que a gente faça. Talvez a gente possa fazer várias coisas legais por Jesus, várias coisas que são bacanas pelo fato da gente amar Ele, sim, mas nem todas essas coisas são prova do amor que Ele quer da nossa vida. Vocês estão conseguindo entender onde eu estou querendo chegar? Quando a gente ama Jesus Cristo de verdade, precisa existir obediência. A gente precisa praticar as palavras dele na nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso gesto, com a nossa forma de ser. Pode até haver outras coisas que demonstrem sim o fato da gente amar muito a Jesus, mas se não houver obediência, não existe amor verdadeiro por ele. O que a gente pode aprender então com esse texto e que a gente pode trazer para a nossa vida essa noite? Vamos lá, as lições do texto. A primeira lição que eu consigo tirar desse texto aqui é a seguinte: a nossa maior demonstração de amor por Jesus é a obediência à sua palavra. A nossa maior demonstração de amor por Jesus é a nossa obediência à palavra dele. É um amor prático, é um amor que pratica aquelas coisas que Jesus ensinou. Versículo 23, Jesus fala: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Agora, que a maior demonstração de amor, a maior prova de amor é a obediência, isso a gente já entendeu. A questão aqui é: o que ou a quem você tem obedecido? Ao que ou a quem eu e você temos demonstrado a nossa obediência? Quais são as coisas que você obedece no seu dia a dia? Momento de reflexão. Existem alguns americanos que eu já conheci ao longo da minha vida. Eu não sei se todos os americanos fazem isso ou não, mas alguns poucos que eu pude conversar ao longo da minha vida, em algum momento eu pude perguntar para eles se eles eram cristãos ou não, porque eram algum amigo de algum amigo meu cristão, ou porque estavam perto e estavam tendo algumas atitudes bacanas assim perto de mim. Os poucos que eu pude conversar, eu perguntava se eles eram cristãos, e eles me responderam uma coisa que me deixou muito intrigado. Eles falaram que eram cristãos e falavam assim: eu amo Jesus. Eles falavam assim: yes, I am a Christian, I love Jesus. Eu amo Jesus. A partir daí, a minha resposta a essa pergunta mudou bastante. Assim, hoje se pergunta se eu sou evangélico ou cristão, qualquer coisa que eu sempre falo assim: você pode falar o que você quiser que eu sou, mas eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Se para você isso é ser cristão ou ser evangélico, eu só falo isso daqui para frente para as pessoas que eu conheço, porque eu achei muito legal esse tipo de atitude. Mas será que a minha vida condiz com esse meu desejo? Será que as minhas atitudes mostram realmente que eu amo Jesus? Jesus ensina para cada um de nós que a gente demonstra o nosso amor por Ele quando a gente obedece, quando a gente pratica as coisas que Ele ensinou para a nossa vida. Será que a gente tem amado Jesus com esse amor prático? Jesus, Ele não quer que a gente decore apenas alguns versículos aqui da nossa Bíblia. Jesus não quer que a gente finja algumas atitudes que são moralmente corretas, que as pessoas vão achar legais da nossa vida. Ele não quer que a gente seja hiperativo numa igreja de instituição, que eu digo. Ele não quer que a gente faça um monte de coisa aqui dentro. Ele quer que a gente pratique a palavra dele. O mais difícil é que nem sempre a gente consegue obedecer, praticar o que Ele quer da nossa vida. E aí, nesse momento, infelizmente, a gente acaba obedecendo a outras coisas. Infelizmente, quando a gente não obedece a Jesus, a gente acaba obedecendo a outras coisas diante da nossa vida, assim. Isso, por exemplo, aconteceu com Adão e Eva. Quando a gente lê a história de Adão e Eva, a gente percebe claramente que esse foi o pecado pelo qual eles caíram. Deus ali naquele caso, tinha dado uma ordem muito clara, expressa para Adão e para Eva: olha só, eu fiz isso aqui tudo para vocês, todo esse jardim é de vocês, eu só não quero que vocês toquem naquela árvore ali, uma. Ô bicho burro, caramba, uma árvore só. Mas é impressionante, né? Parece que você fala assim: você não pode ir naquela ali, é aquela ali que a gente quer, aquela que a gente deseja. E Deus deixou muito claro isso para Adão e para Eva.
E aí o que eles fizeram? Todo mundo sabe aqui. Eva foi, ouviu a voz da serpente, ouviu aquela enganação, ela acabou caindo naquilo ali. Pô, mas você está doido, você vai acreditar no que ele te falou? Pode comer sim, você só vai ter mais conhecimento, é isso que ele não quer que você tenha. Mentira, enganação. Eva preferiu obedecer à voz da própria consciência, achar que aquilo realmente era verdade, e ela caiu aquilo ali, aquela obediência desagradou muito a Deus, e hoje a gente vive num estado pecaminoso justamente por causa desse acontecimento. Mas sempre que a gente desobedece a Jesus, ao nosso Deus, quando a gente não pratica a palavra dEle, aquilo que Ele quer da nossa vida, a gente acaba obedecendo a alguma outra coisa ou alguma outra pessoa. Ao que ou a quem você tem obedecido? Volto a perguntar. Quais as vozes que a gente tem obedecido? Quais as pessoas que a gente tem obedecido? Quais os desejos do nosso coração a gente tem obedecido? A gente sempre vai obedecer alguma coisa. Nossos impulsos, os nossos desejos carnais, os nossos interesses, o nosso namorado ou a nossa namorada, o nosso dedinho quando quiser clicar em alguma porcaria na madrugada, ou a gente pode obedecer a Jesus. Se o nosso maior desejo é amar Jesus e viver para honrar Jesus, então a nossa maior prova de amor tem que ser a nossa obediência a Ele. É a nossa única forma de demonstrar um amor verdadeiro. A gente, infelizmente, tem um corpo que ainda é corrompido pelo pecado, mas a gente é liberto pelo que Jesus fez na cruz, pela nossa vida. Então a gente pode sim obedecer a Deus. Não acredite na mentira de que é difícil, de que é impossível. Eu e você podemos sim ter uma vida de obediência, uma vida de santidade na presença do nosso Pai. Amém? Amém? De verdade? Você acredita nisso? A gente pode ser, sim, uma galera, um grupo que ama Jesus de verdade e obedece a tudo que Ele ensinou para a gente. A nossa maior demonstração de amor por Jesus é a obediência ao que Ele quer da nossa vida. É um amor que pratica a palavra dEle dia a dia. E aí, como consequência dessa primeira lição, a gente consegue trazer aqui uma segunda lição para o nosso coração. A gente recebe a melhor recompensa quando a gente obedece a Jesus da forma como Ele se agrada. Eu e você, quando a gente obedece e passa a viver esse amor verdadeiro na presença do Pai, a gente recebe a melhor recompensa. Olha o versículo 21. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Aquele que me ama, Jesus falando isso, será amado por meu Pai. Jesus ensina pra gente que quando a gente ama Ele de verdade, o Pai ama a gente. O Pai ama a nossa vida. Em outras palavras, a obediência ensina a gente sobre o amor verdadeiro, sobre o amor real de Deus pela nossa vida. Eu e você, a gente é amado pelo Pai à medida que a gente vive e ama Jesus com um amor obediente, que pratica a palavra dele em todo o tempo. Não porque a gente antes não era amado, não. Senão eu estaria falando uma coisa meio doida. Parece que é por condição, eu preciso amar para ser amado. Não. Deus nos amou quando a gente ainda era pecador. A diferença é que agora a gente consegue perceber esse amor. A diferença é que agora a gente consegue sentir, a gente consegue saber de onde vem esse amor perfeito que a gente tem todos os dias pela nossa vida. Quanto mais a gente pratica a palavra de Jesus, quanto mais a gente põe em prática a Bíblia, o que a gente lê nela, mais a gente aprende sobre o amor, mais a gente vai conseguir amar de verdade e se sentir amado de verdade. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Que Jesus vai começar a colocar em prática também a palavra dele na nossa vida. Se Ele ama quem coloca a palavra dele em prática, quando Ele e o Pai demonstram o amor deles por nós, como vocês acham que é isso? Como que vocês acham que é a demonstração do amor do Pai pela nossa vida, no nosso dia a dia? Eles passam a cumprir a própria palavra deles na nossa vida. Aí coisas como, porque sou eu quem conheço o plano que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Coisas como, mudaste meu pranto em dança, minha veste de lamento em veste de alegria. Coisas como, mas o Senhor protege aqueles que o temem. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Coisas assim começam a acontecer no nosso coração, porque o Pai está demonstrando o amor dele verdadeiro pela nossa vida. Amém? Ser amado pelo Pai é receber a promessa de Deus na palavra dele sobre a nossa vida.
Simples assim. Ser amado pelo Pai é ter a própria palavra dele no nosso coração e viver dia a dia com ela, com essa palavra sendo o nosso alívio em meio ao caos, viver com essa palavra sendo a nossa paz em meio às preocupações que a gente vive, é ter a palavra de Deus sendo a proteção em meio à violência, sendo a alegria em meio à tristeza. A gente recebe a melhor recompensa quando a gente vive a obediência a Jesus. O amor do Pai se torna presente na nossa vida. E aí tem a terceira lição que esse texto traz para o nosso coração. O amor verdadeiro que a gente recebe revela para a gente a perfeição de Jesus e mantém a gente firme nele. O amor verdadeiro que a gente recebe revela para a gente a perfeição de Jesus e mantém a gente firme nele. No versículo 21 também a continuação. Jesus fala: e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus ensina aqui que quando a gente ama Ele, o amor do Pai se faz presente e então Ele se revela. Mas isso me intriga um pouco. Afinal de contas, Deus tem que se revelar antes para eu conseguir enxergar Ele como perfeito, verdadeiro e tal? Ou eu preciso obedecer primeiro para então Ele se revelar? Isso não é uma coisa que fica confusa para vocês, não? Eu estava lendo esse texto e isso me intrigou um pouco. Qual que é a ordem, então, correta? A resposta para essa pergunta é uma das coisas que mais me fascina na vida cristã. Todo esse processo de obediência é algo que é contínuo. A gente não simplesmente obedece uma vez, acabou e pronto. A gente obedece enquanto a gente vai vivendo a cada momento, a cada situação, a cada circunstância da nossa vida. E sempre que a gente demonstra obediência nessas situações da nossa vida, Jesus se revela para a gente. Então a gente passa a viver em comunhão com Deus. Ele de fato faz morada em nós. Ele faz morada no nosso coração. O que eu estou querendo dizer aqui, que isso aqui que Jesus ensina para a gente, diz respeito à nossa permanência na presença dEle e não à condição do amor de Deus por nós. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Não quer dizer que Jesus só vai se revelar se eu obedecer. Não, pelo contrário. À medida que eu vou obedecendo, Ele vai se revelando, Ele vai permanecendo no meu coração. E Ele vai mostrando coisas novas a cada dia, a cada momento, a cada processo, a cada situação do nosso dia. Jesus explica melhor isso aqui para a gente na continuação, lá no versículo 23, quando o próprio Judas, e aí o autor deixa claro que não é o Iscariotes que está fazendo essa pergunta, mas ele faz essa pergunta para Jesus, né? E ele pergunta: poxa, mas por que você não vai se revelar ao mundo, vai se revelar só para nós? E aí Jesus fala no versículo 23, e é o que mostra isso aqui para a nossa vida: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Faremos morada nele. Jesus sempre tem algo novo a mostrar para a nossa vida. Ele sempre tem algo a revelar para o nosso coração sobre quem Ele é de fato. Se a gente passasse a vida inteira aprendendo coisas novas de Jesus, a nossa vida não seria suficiente para aprender tudo sobre Jesus. Ele é infinito, Ele é perfeito, Ele é soberano em todas as formas que a gente consegue imaginar. Mas isso só vai ser mostrado enquanto a gente permanece, enquanto a gente vive na presença dEle todos os dias, à medida que a gente vai vivendo uma vida de obediência. A gente sempre deve obedecer, assim a gente vai realmente viver no amor do Pai e vai ter sempre Jesus dentro do nosso coração, do nosso lado, em cada momento da nossa vida. Jesus é a pessoa mais importante de toda a história. E a gente pode ter a presença dEle gloriosa todos os dias no nosso coração. A melhor ilustração para exemplificar isso aqui que eu acabei de falar, eu encontrei na história de uma senhora muçulmana chamada Bilquis, e muitas pessoas aqui eu acho que já leram esse livro. Ele já foi citado em algumas pregações na nossa igreja. O livro que se chama Atrevi-me a Chamar-lhe Pai. Uma senhora muçulmana que tem uma história muito interessante. Ela se converte no meio muçulmano, totalmente difícil para o evangelho entrar. Ela se converte sozinha. Deus se revela para ela, Jesus se revela para ela por sonho, pela leitura da palavra, e começa a dar experiências novas para ela, e ela começa a ter uma vida tão impactante, tão forte com Jesus, que ela fica apaixonada por Jesus. E ela conta com vários detalhes, cada momento da vida dela,
a partir dessa decisão que ela tomou de viver para Jesus de verdade. E ela enfrenta várias ameaças de morte, ela enfrenta o desafio de ser rejeitada pela família, ela enfrenta o desafio de perder a posição social dela, ela inclusive é forçada a deixar a terra natal dela. E ela conta que havia horas que ela tinha a sensação que perdia o sentimento da presença de Jesus. E aí ela fala o seguinte aqui, palavras dela, tá? Havia horas em que eu estava na presença e experimentava aquele sentimento profundo de alegria e paz. E havia horas em que perdia o sentimento da sua presença. Qual era o segredo? O que podia eu fazer para permanecer perto dele? E ela conclui, parte do segredo em permanecer em sua companhia era a obediência. Quando eu obedecia, então ele permitia que eu permanecesse em sua presença. Peguei a Bíblia e procurei no Evangelho de João até encontrar o versículo onde Jesus diz: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Foi o texto que a gente leu essa noite aqui. E ontem eu estava procurando esse exemplo aqui e eu não lembrava que ela tinha falado exatamente do texto que Deus estava colocando no meu coração. E eu senti uma alegria profunda quando eu vi e essas coisas confirmaram. Eu falei, caraca, eu tenho que falar sobre isso amanhã. E eu vim para cá com muito ânimo e com muita alegria, com muita vontade de chegar e falar e expor a palavra de Jesus. É isso que Deus quer falar para a nossa vida essa noite aqui, nesse lugar. A gente precisa obedecer a voz dEle, a palavra dEle com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa vida, amém? Amém? A gente pode permanecer na presença de Jesus, sim, todos os dias. Basta a gente ter uma vida obediente que pratique a palavra dEle. Não pela condição do amor dEle, não, mas pela permanência na presença dEle. E aí, quais são as aplicações? O que a gente aprende? O que a gente pode trazer para a nossa vida no nosso dia a dia? A primeira aplicação: ame a Jesus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Eu e você precisamos amar Jesus com toda a nossa vida. Faça disso o seu objetivo de vida. Você nunca vai se arrepender, você nunca vai se frustrar, nunca vai se sentir traído, nunca vai se decepcionar. Eu lembro que quando eu era adolescente e eu andava no meio em que, na época, a modinha era pegação, né? Era aqueles amigos meus que pegavam um monte de menininha e etc. Chegava no colégio, contava e etc. E eu tinha uma vergonha imensa, imensa de falar que eu ainda era bebê. Alguém lembra o que é bebê? Que hoje as palavras mudam, assim, as nomenclaturas mudam. Enfim, eu nunca tinha ficado com nenhuma menininha ainda. E eu morria de vergonha de falar isso. E aí o que eu fazia? Eu mentia. Eu inventava que eu tinha ficado com as menininhas porque eu não aguentava aquela pressão ali de ser zoado, de nego encher meu saco e falar que eu era isso e aquilo e tal. Cara, eu não conseguia, eu cedia a pressão. Eu queria me sentir aceito, eu não queria ser zoado por aquela galera. E aí, eu fui amadurecendo na vida com Jesus e eu comecei a perceber que eu preferia obedecer àquela cultura que dizia que eu tinha que ser daquele jeito. Eu preferia obedecer às pessoas com essa sensação, poxa, eu não quero ser zoado por ninguém. Eu não tinha coragem de obedecer a Jesus pelo medo que eu tinha das pessoas, do que elas iam falar de mim. Isso foi um caso que eu vivi pessoalmente. Cada um aqui deve ter, de repente, alguma coisa que impede a gente de obedecer. Existem várias coisas que podem impedir eu e você de obedecermos a Jesus. Às vezes, a gente sente algum medo. Às vezes, a gente tem alguma preocupação. Às vezes, a nossa cultura não deixa a gente expor a nossa ideia, porque senão a gente vai ser massacrado. Às vezes, a gente tem uma convicção tão forte de uma coisa que a gente aprendeu na nossa família, que eu não posso abrir mão desse pensamento. E a gente prefere desobedecer a Jesus e obedecer a alguma dessas coisas. Agora, o que a Bíblia ensina, o que Jesus ensina é que essas coisas não podem ser maiores do que a fé que a gente deve ter em Jesus e no que Ele fez por cada um de nós. Amar Jesus é obedecer. Amar Jesus é praticar as palavras dEle, é praticar a Bíblia. Cara, eu repito aqui, você nunca vai se decepcionar, você nunca vai se frustrar, você nunca vai se sentir traído se você amar Jesus com todo o seu coração. Se Jesus ensina a gente a fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Obediência. A segunda aplicação para a nossa vida, quando a gente começa a obedecer, se você começar a obedecer,
se prepare para ser amado como nunca vão poder fazer com você em qualquer momento em toda a sua vida. Se prepare para se sentir amado com um amor que você nunca viu igual em toda a sua história. Em toda a sua história. Quando a gente vive uma vida obediente, a gente começa a ter noção do amor do Pai sobre a nossa vida. A gente começa a entender o quanto a gente é pecador, miserável, o quanto a gente carece da graça de Jesus, o quanto a gente precisa dele. Jesus ensina que quanto mais é perdoado, mais se ama. Aquelas pessoas que têm aquela sensação de que elas são nojentas diante de Deus, do quão podre elas são diante de Deus, do quão sujas elas são diante de Deus, quando elas sentem o perdão e o amor e a graça que pode salvar e transformar uma vida, elas têm uma sensação de gratidão, de amor, de volta por esse Deus, porque elas entenderam que elas são de fato. Quanto mais a gente pratica a palavra e passa mais Jesus com esse amor verdadeiro, mais a gente vai ter essa noção, essa gratidão, e mais a gente vai querer amar Jesus de volta e amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Essa é a ideia aqui nesse lugar. Quanto mais a gente obedecer, mais a gente vai se sentir amado, porque mais a gente vai perceber o quão a gente não é nada sem Jesus e sem a graça dele. Esse amor nunca vai poder ser achado em algum outro lugar fora da presença do Pai. E a terceira aplicação, para a gente trazer para a nossa vida, permanecer em Cristo, permanecer, que eu quero dizer, andar com Jesus todos os dias, continuar com aquela sensação boa no nosso coração de que eu tenho um Deus que me ama mais do que tudo, isso dá para ser feito, é uma questão de obediência. Jesus acabou de ensinar isso para a gente. Você quer que Ele faça morada no seu coração, que Ele viva, que Ele não saia mais daí? A gente precisa obedecer. Quando o Pai vem e faz morada no nosso coração, é porque Ele encontrou um lugar de descanso. Quando o Pai faz morada no seu coração, é porque Ele encontrou um lugar em que Ele tem prazer de estar. O Pai, Ele faz morada nas pessoas que obedecem, porque a gente começa a confiar e a gente para de querer tomar o trono de volta toda hora. A gente deixa Ele reinar, a gente deixa Ele realmente se sentir parte da casa. Eu saio do trono, eu deixo Deus reinar e acabou. Ele faz morada e Ele permanece na minha vida todos os dias, a cada segundo, a cada momento. A forma da gente permanecer na presença de Cristo é obedecendo a sua voz. Só assim a gente vai conseguir viver uma vida santa que agrada a Ele sempre, sempre, sempre. E aí, para concluir, eu queria ler com vocês um texto que está lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22. Não precisa abrir não, eu vou ler aqui, é um versículo que não é tão grande. É um momento em que o profeta Samuel fala essas palavras aqui para o rei Saul. Ele fala: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Esse texto aqui, ele foi escrito num contexto em que a forma das pessoas prestarem adoração a Deus é através de sacrifícios. Deus tinha dado essa ordem para o povo, nos momentos em que eles quisessem demonstrar gratidão, nos momentos em que eles precisavam pedir perdão por alguma coisa, nos momentos em que eles queriam realmente adorar a Deus, eles precisavam sacrificar algum animal, alguma coisa para Deus. Só que aí Saul, que tinha sido o primeiro rei levantado por Deus para reinar sobre Israel, o povo dele, ele desobedeceu uma ordem lá e ofereceu um sacrifício, só que de uma forma automática. Deus falou: vocês querem me adorar, vocês têm que oferecer sacrifício. Aí o que Saul fez? No momento lá, ele não obedeceu uma ordem e falou: não, precisa oferecer aqui o sacrifício. E ele ofereceu um sacrifício. O que aconteceu? Deus não queria isso deles naquela época? Cara, a questão é o seguinte: Deus não quer que a gente cumpra só um ritual vazio. E Saul fez exatamente isso aqui. Ele ofereceu um sacrifício porque mandaram sacrificar. Deus não quer isso da nossa vida. Ele não quer que a gente cumpra o ritual. Ele não quer que a gente venha aqui e cante um monte de música em voz alta, que a gente venha aqui e faça isso ou aquilo, ou que a gente simplesmente seja de uma célula e acabou. Eu cumpri aquilo que eu precisava fazer. Desde sempre, o que mais agrada a Deus é a obediência à sua palavra.
Em outras palavras, é quando a gente pratica de verdade, com amor no nosso coração, com desejo, eu quero agradar o meu Deus, eu quero fazer com que Ele sinta prazer com a minha adoração, a minha postura diante dEle, é isso que importa, é isso que Ele está querendo dizer. Isso no Velho Testamento, no Novo Testamento, se a Bíblia tivesse um terceiro testamento, Ele deixaria claro isso aqui, o que Ele quer da gente é coração. Às vezes, infelizmente, a gente quer agradar a Deus do nosso jeito, oferecendo alguma coisa, achando que Ele vai gostar, que Ele vai se agradar. Mas o que Ele realmente quer é que a gente obedeça. Deus tem prazer na nossa obediência. A gente precisa refletir o que realmente a gente ama. O que você realmente ama, cara, de verdade? Se eu pudesse falar só eu e você, ou você e Deus perguntasse para você, ei, na boa, o que você ama? Quem você ama? Cara, qual seria a nossa resposta diante dele? É impossível dizer que eu amo minha esposa e não passar tempo com ela. É impossível dizer que eu amo chocolate e não mostrar uma cara de prazer quando eu abro um. É impossível dizer que eu amo música e não me dedicar para aprender cada vez mais algum tipo de instrumento. Será que os nossos sinais, eles têm sido reflexo do que a gente lê na Bíblia ou do que a gente vê no mundo? Quando as pessoas olham para a gente, usando o nosso tempo, por exemplo, será que elas olham para a gente e veem pessoas que amam o reino ou pessoas que amam o mundo? Quando as pessoas olham para a nossa vida e a forma como a gente usa o nosso dinheiro, será que elas olham para a gente e veem que a gente ama o reino ou que a gente ama o mundo? Quando a gente toma as nossas decisões, quando a gente anda na rua, quando a gente namora, se as pessoas puderem olhar para os sinais que a gente dá, para os sinais que a gente demonstra, será que as pessoas vão falar, caramba, esse cara ama Jesus? Ou será que esse cara ama o mundo ou qualquer outra coisa que ele queira inventar? O que você realmente ama? Você sempre vai dar um sinal do que você realmente ama. Você sempre vai investir o seu tempo, o seu dinheiro, toda a tua vida para o que você realmente ama. Mas agora, o que você realmente ama? Quem você realmente ama? Você ama Jesus, querido? Você ama Jesus com todo o seu coração. Ele ensina que a real prova de amor para Ele é através da obediência. É quando a gente pratica a palavra dEle. É quando a gente entrega o nosso louvor sincero. É quando a gente, no nosso dia a dia, quando eu chegar no meu trabalho, eu vou me segurar para não falar aquilo que eu queria falar. Eu vou me segurar para não falar mal de alguém. Eu vou ajudar alguém quando eu puder, quando eu tiver um dinheiro a mais. Eu vou poder fazer isso ou aquilo. Atitudes que realmente demonstram o quanto eu amo Jesus. Não para que Ele me ame, mas porque eu amo Ele com todo o meu coração. Quem que você realmente ama? O que você tem amado com todo o teu coração? Que a gente seja cristãos apaixonados por Jesus, amém? Que a gente consiga realmente ser obediente, ser cheio do amor do Pai, que a gente consiga permanecer nele todos os dias, amém? Você pode fechar o seu olho, vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai, que a exposição da Tua palavra possa encher a nossa vida de paixão, Senhor, encher a nossa vida de amor por Você, que a gente consiga ser servos obedientes, Deus, que a gente consiga ouvir a Tua voz e colocar em prática tudo aquilo que Você tem ensinado para a gente. Ajuda a gente a Te amar com todo o nosso coração, Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor essa noite aqui, de verdade, Senhor. Ajuda para que as nossas atitudes, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, Senhor, a cada momento da nossa vida, a gente consiga refletir o nosso amor por Jesus, a gente consiga mostrar a gratidão que a gente tem pelo que Jesus fez na cruz por cada um de nós, a forma como Ele se entregou, como Ele se deu, como Ele nos amou, que a gente consiga viver para que realmente o nosso amor por Você, Deus, seja visto, seja proclamado, que as pessoas olhem para a nossa vida e nos vejam como referências, Deus, de pessoas que amam um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que é maravilhoso, um Deus que é cheio de amor e compaixão. Senhor, usa a nossa vida para que a gente viva para Você, Senhor, todos os dias, a cada segundo, a cada momento, que Você seja honrado através das nossas atitudes, da nossa forma de ser e de viver, para a Tua glória, Senhor, para a Tua glória, no nome de Jesus, Pai, amém.